Olá, esse vídeo será referente ao trabalho final de Química Ambiental, onde que em dupla nós vamos apresentar um plano de aula. E no caso a dupla sou eu, Tadeu Cabral, e a Débora Azevedo. Nós dividimos esse trabalho em 4 tópicos. O primeiro tópico é a introdução ao plano de aula, onde que a gente vai abordar os pontos mais gerais no plano de aula. O segundo tópico será uma fundamentação pedagógica 1, onde que vamos contemplar as habilidades e competências que são trabalhadas de acordo com a BNCC nesse plano de aula. O terceiro tópico será uma fundamentação pedagógica, parte 2, onde que conterá a metodologia com um olhar mais pedagógico e teórico e o desenvolvimento da própria aula. E a parte 4 será resultados e conclusões, onde que nós vamos apresentar alguns resultados e algumas conclusões do plano de aula. Então, como introdução, eu gostaria de falar um pouco que esse plano de aula ele vai ser retirado de um projeto desenvolvido no PIBID no ano de 2018 e 2019, que foi desenvolvido na própria Universidade Federal Fluminense, onde que eu e a Débora nós fizemos parte do mesmo grupo e que desenvolvemos essa aula. Então, o plano de aula vai ser retirado dessa aplicação. Então, os pontos fundamentais do plano de aula, primeiro é a identificação. Então, a escola que foi trabalhada foi num CIEP em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. E aí, no caso, os professores foram a Débora e eu. Teve mais alguns integrantes do grupo, mas por causa desse trabalho eu vou botar só a Débora e eu. E a disciplina foi a disciplina de Química. O tempo requerido, o tempo utilizado foram 2 aulas de 50 minutos cada. E o público-alvo foram alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema da aula foi sobre poluição ambiental e o conteúdo abordado foi pH e POH. E os objetivos gerais da aula eram compreender os tipos de poluição, desenvolver os conhecimentos específicos sobre poluição atmosférica, interpretar o fenômeno da chuva ácida e conceituar o caráter ácido e o caráter básico através da escala de pH e POH. E os recursos utilizados, os recursos didáticos utilizados foram slides, quadro e giz, no caso, ou quadro e caneta, experimentos e texto didático, entre outros recursos, mas esses são os mais importantes. E as formas de avaliação, a avaliação dos alunos elas se deram em 2 partes, por meio de listas de exercício, algumas questões sobre a aplicação da aula, sobre poluição ambiental e sobre o própria ideia de caráter ácido, caráter básico na escala de pH e uma provinha escrita com a mesma ideia. Então agora fundamentação pedagógica parte 1. Então vou dar uma continuidade ao plano de aula e eu vou comentar um pouco das habilidades e competências que são baseadas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Só para contextualizar, a Base Nacional Comum Curricular é uma base que propõe a estruturação de um currículo de acordo com habilidades, competências e até conteúdos para ser trabalhado em todo o país. E essa Base Nacional Comum Curricular ela contempla toda a educação básica, indo do ensino da educação infantil ao ensino fundamental e ao ensino médio. E aqui nesse caso vou comentar um pouco das competências específicas das ciências da natureza e suas tecnologias, que é onde a disciplina de química se encaixa. Então, a primeira competência específica é analisar os fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. Então, a gente consegue, nesse plano de aula, contemplar essa primeira habilidade específica. A segunda habilidade específica que é contemplada é analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos para elaborar argumentos e realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. E a terceira competência específica contemplada é investigar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diferentes contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TDICs.
E dentro de cada competência específica, a gente tem algumas habilidades que podem ser trabalhadas. No caso da competência específica 1, nós temos duas habilidades. A EM13 CNT 104, que ela basicamente vai falar que o aluno tem que saber avaliar os benefícios e riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível da exposição a eles, posicionando-se criticamente, isso é muito importante, e propondo soluções individuais e ou coletivas para os seus usos e descartes responsáveis. Isso é um ponto muito importante. A segunda habilidade desta competência específica é a EM13-CNT 105, que diz que os alunos devem analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e ou coletivas que minimizem as consequências nocivas à vida. Então essas duas habilidades elas estão diretamente ligadas, né, a questões ambientais, isso é muito importante. Mas aqui talvez nem todas as habilidades que eu vou estar comentando elas vão estar ligadas a questões ambientais, mas mesmo assim elas são contempladas por esse plano de aula. Elas são contempladas porque elas vão ser desenvolvidas quando esse plano de aula é aplicado. Então vamos para a competência específica 2. Na segunda competência específica eu trouxe mais duas habilidades. A primeira é a EM13-CNT 203, que ela diz que o aluno ele deve avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos virtuais, né? Como por exemplo software, simulação e realidade virtual, entre outros. Então, como por exemplo, utilizando representações e simulações, aqui encaixa, por exemplo, um experimento sobre chuva ácida. Então, ao realizar um experimento, a gente pode estar contemplando esta habilidade. A outra habilidade dessa competência específica é a EM13-CNT 206, que basicamente ela fala que que o aluno deve saber, né, discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. E estas são as duas habilidades da competência específica 2, né? Agora vamos para a competência específica 3. Nelas eu vou trazer mais duas habilidades. A habilidade EM13-CNT 301, que basicamente diz que o aluno deve construir questões, elaborar hipóteses e previsões estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problemas, sobre uma perspectiva científica. Então, por exemplo, quando você dá uma situação-problema no aluno, quando você dá uma situação-problema para o aluno, onde que ele tem que saber interpretar, né, avaliar, também justificar ali alguns pontos sobre questões ambientais, sobre a química por trás dessas questões, a gente vai estar desenvolvendo essa habilidade dessa competência específica. A outra habilidade a ser contemplada dentro dessa competência específica é a habilidade EM13-CNT 302, que diz que o aluno deve saber comunicar, né, para públicos variados em diversos contextos resultados de análise, pesquisas e ou experimentos, elaborando e ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TDICs, de modo a participar e ou promover debates em torno de temas científicos e ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. Então, quando a gente promove, né, algum tipo de debate dentro da sala de aula ou algum tipo de comunicação, alguma atividade que a gente possa estar desenvolvendo, a gente pode acabar desenvolvendo essa habilidade do aluno de saber comunicar para diferentes públicos, resultados de análise, pesquisas, né, ou até mesmo ideias conceituais da química. Então, gente, através dessas três competências específicas, ciências da natureza e suas tecnologias,
E das suas respectivas habilidades, aqui eu selecionei 2 de cada, dando um total de 6, a gente vai conseguir trabalhar não só os conteúdos químicos dos alunos, mas a gente vai conseguir trabalhar os conteúdos químicos associados aos seus conhecimentos cotidianos e interpretar tudo isso olhando para situações do seu próprio dia a dia. Como o cenário é em Volta Redonda nós temos questões de poluição atmosférica muito relevantes, o aluno, no caso de que vai ser contemplado nesse plano de aula, ele vai poder olhar para suas situações do dia a dia e interpretar aquilo criticamente e se posicionar perante a questões ambientais, éticas e científicas. Isso é muito importante que a gente trabalhe essas habilidades no aluno. E é o que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela prediz sobre o ensino de ciências da natureza e suas tecnologias. Então é isto. Muito obrigado. E o próximo vídeo será da Débora falando sobre a fundamentação pedagógica parte 2, dos resultados e das conclusões do plano de aula da breve aplicação que nós tivemos no PIBID. Obrigado.